Olá! Cerca de 8 milhões de toneladas de plástico chegam aos nossos oceanos todos os anos. Além de descartáveis como copos, sacolas, canudos, garrafas, os mares e praias do mundo são poluídos por chamados microplásticos, que são pequenas partículas, incluindo microesferas usadas em produtos de beleza. Liderados pelas Nações Unidas, algumas dezenas de países já aderiram à campanha Mares Limpos, inclusive o Brasil. A ideia é mudar a maré dos plásticos e recuperar nossos oceanos. Para falar sobre como o Brasil vai ajudar nesse esforço global para a limpeza de mares, recebemos Regis Pinto de Lima, coordenador de gerenciamento costeiro do Ministério do Meio Ambiente. Obrigado pela sua presença, cidadania. Obrigado também pelo convite. O compromisso que o Brasil assumiu, voluntário inclusive, isso vai trazer que medidas de curto prazo, digamos? Eu acho que é importante colocar esse compromisso, que foi na Conferência dos Oceanos, como o primeiro marco institucional, como Brasil, né, como delegação brasileira, de um arranjo, né, de um locus, para que a gente pudesse tratar esse tema, porque é um tema que até hoje não havia achado um lugar para que se pudesse trabalhar com o enfoque do mar. Né? Então, o que nós temos no país? A gente tem uma consciência, temos informações do lixo na praia. Acho que 99% das pessoas conhecem um lixo na praia, mas 99% das pessoas não conhecem um lixo no mar. Né? Esse 1% que conhece, geralmente são pescadores, mergulhadores, alguns turistas. Então, esse compromisso procurou levar com esse enfoque, né, o compromisso de uma estratégia nacional para combate ao lixo no mar, onde as primeiras ações previstas ainda para 2017, que foi o Seminário Nacional para Combate do Mar, que nós já realizamos, um seminário multissetorial, foram 200 convidados, teve a presença do Ministro do Meio Ambiente, foram várias ideias, foram mais de 13 mil pessoas assistindo online, e também nesse seminário nós lançamos a nossa segunda ação comprometida, né, que foi um vídeo institucional do Ministério do Meio Ambiente. E a proposta desse compromisso é que em 2018 a gente consiga fazer o primeiro Plano Nacional para combate ao lixo no mar. Para a gente ter uma ideia do tamanho do problema que o mundo está enfrentando, nós produzimos alguns infográficos aqui, a equipe da TV Senado, para mostrar. O problema do plástico no mundo, até 2015, 8,3 bilhões de toneladas produzidas, 6,3 bilhões de toneladas foram descartadas, ou seja, nós temos aí, infelizmente, só 2 bilhões são reciclados, reaproveitados, a maioria é descartado e, infelizmente, como a gente vai observar também mais tarde, vamos passar umas imagens, vai tudo parar no mar, né? Nos corpos d'água, né? Temos aqui uma outra informação também que é interessante, que aí são... o Brasil produziu 5,8 milhões de toneladas em 2016 e a gente vê que o que vai parar no mar são copos plásticos, sacolas, canudos, garrafas e um inimigo oculto para o leigo, né, mas vocês devem conhecer muito bem, que são a questão das microesferas de plástico. 51 trilhões de microesferas espalhadas nos oceanos. O dano que isso causa no meio ambiente é irreversível? Então, eu acho que esse é o momento que todos os países, o que a gente pode perceber na Conferência dos Oceanos, com tantos temas para serem tratados nas Nações Unidas, pelo menos para mim, a impressão foi de que esse foi o tema mais importante de todos. Parece que as nações, algumas um pouco mais cedo, algumas mais tarde, estão despertando para os oceanos, né? Então, o que talvez a gente esteja vendo hoje nas praias é apenas a ponta do iceberg. Né? Como eu falei, nós não vemos o lixo no mar. Né? E esse lixo, seja macro, né, que está causando problemas na biodiversidade, nas áreas protegidas, na pesca, na navegação, na saúde humana, mas os microplásticos são invisíveis. Né? Então, isso ninguém 100% não vê, a não ser um pesquisador. Né? Nós já temos pesquisas no Brasil tratando disso, temos pesquisas muito boas com mamíferos aquáticos, em conteúdos estomacais de baleias, de golfinhos, em tartarugas, temos também em albatrozes, petréis, assim, são dados alarmantes. Temos as redes fantasmas, que são aquelas redes que ficam perdidas com a pesca, soltas em tempestades, que acabam matando animais de grande porte, como golfinhos, como baleias, leões marinhos. Né? Então, assim,
está se tendo no Brasil uma percepção do que está acontecendo através da pesquisa, mas a sociedade continua vendo só aquilo que está na praia e ela geralmente associa isso à má gestão municipal, à limpeza de praia ou ao comportamento individual, mas aquilo faz parte dessa visão que a gente está tentando trazer do lixo no mar, né? Porque o mar não produz lixo, muito pouco. Alguma plataforma de petróleo, algum navio, alguma embarcação, mas o lixo vem da terra e você vai poder ver, acho que inclusive nas imagens, é a conectividade. Como é que o lixo vai parar no mar? De onde ele vem? Ele vem do continente através dos rios, principalmente, através das chuvas. Não é? Sim. Né? E essa conectividade... Aí, nessas imagens que são da Índia, né, a gente vê, mas não é só na Índia que isso acontece, veja um rio ali e aqui essa praia que está completamente tomada por detritos, a maioria deles detritos plásticos, e foi feita pela ONU um projeto, um mutirão para tentar recuperar um pouco dessa praia, mas a gente sabe, como você estava citando, Regis, que o problema da praia é a ponta do iceberg, né? Então, realmente, esse esforço que está sendo acompanhado aqui no vídeo é meritório, mas não é assim que a gente vai resolver o problema. A gente tem que impedir que esses plásticos cheguem na água, né? Exatamente, exatamente. Então, é a ponta do iceberg, né? Então, assim, estudos, alguns países que já têm levantamentos diagnósticos nessa questão da conectividade marinha, por exemplo, o lixo chega no mar, né? E ele se espalha através das correntes marinhas pelo globo todo. Então, o lixo, por exemplo, do Brasil, está se espalhando pelo mundo todo. Nós estamos contribuindo com a poluição dos oceanos como grande ambiente do planeta. Verdade. Né? Então, não é só aquele que ficou na praia. Tem a conectividade também para o fundo oceânico, né? Aquele lixo que acaba indo parar no fundo oceano que nós não vamos ver. Né? E aquele lixo que para na cadeia trófica. E aqui a gente tem as imagens dramáticas de uma ave morta, que abriram a ave e o conteúdo do estômago plástico. Está aqui uma bióloga da ONU retirando de um espécime vários pedaços de plástico dos mais diversos tamanhos. Isso aí são 6 aves, parece ali, e tudo isso aqui estava no sistema digestório dos animais, né? Os animais são duramente afetados por essa realidade, né? E eu acho que essas imagens, por serem tão chocantes, elas são uma forma também dos oceanos mostrar para o continente. Dizer, olha o que está acontecendo. Eu estou sofrendo, né? Eu estou sofrendo, né? Eu estou sofrendo. Olha o que está acontecendo. Então, eu acho que uma estratégia para combate no lixo no mar, ela tem que ter esse tipo de comunicação. É a comunicação do oceano para o continente. Olha o que está acontecendo. Né? O que vocês estão vendo é a ponta do iceberg. E aí cabe bastante, e acho que tem... Olha, como você estava lembrando aí, as redes fantasmas. As redes fantasmas, as coisas largadas, abandonadas no mar. E imagina, as espécies confundem, né? Confundem isso com alimento. Claro. Isso é alimento para as espécies. Então, as espécies estão morrendo, estão deixando de se reproduzir, e o que é impressionante é o plâncton, né? Aqueles organismos microscópicos. Existem imagens de pesquisadores que mostram aqueles micro-organismos, seu conteúdo estomacal cheio de microesferas. E aí a gente vê que, quer dizer, eles são essenciais na cadeia alimentar do mar. Se eles já estão afetados, quer dizer, todo o sistema está em risco, né? Todo o sistema está em risco, e a gente tem que lembrar que 70% do oxigênio do planeta vem dos oceanos, né? Então, se a gente afetar isso, afetar esse equilíbrio, nós estamos afetando, né, a própria sustentabilidade da vida no planeta, né? Acho que isso é muito importante. Então, uma maneira qualificada da gente se comunicar é realmente promovendo a pesquisa nos oceanos com relação ao lixo no mar. Como é que está o Brasil nesse ponto? Então, foi muito importante nesse seminário, que foi no Rio de Janeiro, né, estava a indústria, estava a academia, estava o setor privado no sentido de inovação. O que a gente percebeu que existem várias iniciativas de pesquisa no Brasil, algumas com mais de 20 anos, né, mas que a gente precisa se juntar para produzir um diagnóstico. Né? Um dos resultados do seminário é esse: nós precisamos fazer um diagnóstico do lixo no mar no Brasil. Né? Então, acho que um dos caminhos para esse plano de ação, ano que vem, é a gente fazer um workshop específico com a academia, juntar todos os trabalhos que estão sendo produzidos, para a gente usar esse diagnóstico como avaliação, né? Como está o lixo no mar no Brasil. Temos aqui uma outra arte que foi elaborada mostrando os danos ao ambiente. Como a gente viu, 600 espécies prejudicadas já estão catalogadas pela ONU, 15% das espécies
que vivem nos oceanos já foram afetados pelo lixo e a previsão é que até a metade desse século, 99% das aves marinhas terão ingerido pelo menos uma vez plástico. 99%. Ou seja, todas praticamente. Todas, né? Todas praticamente. Realmente é uma situação muito preocupante e para você evitar que esse plástico chegue no mar, não é a logística reversa, não é o incentivo à reciclagem, quer dizer, você vai precisar muito que as indústrias se envolvam nesse esforço, não é verdade? E, claro, criando regulamentos pelos países para obrigar que o plástico seja usado com mais responsabilidade. Né? Eu acho que não é um caminho só, né? Eu acho que o que é importante é que, o que a gente, por exemplo, viu no seminário, é que nós precisamos se ponderar dos dados técnicos, do que está acontecendo com o lixo no mar brasileiro, para isso poder ser usado na própria mesa de negociação no continente, que não está levando isso em conta, né? Nós precisamos melhorar as nossas campanhas de informação com a sociedade, nós precisamos saber passar para uma criança, por exemplo, que quando ele pegue um copo plástico, quando ele pegue um canudo, ele possa pensar numa tartaruga marinha, ele possa pensar num golfinho, ele possa pensar numa ave marinha. A gente precisa se comunicar melhor. Você vê que esses clean-ups, né, que são feitos nas praias, é aquela imagem de um monte de lixo, né? Mas aquele lixo tem nome, tem marca, né? Aquele lixo tem uma responsabilidade legal, que a gente tem uma lei no Brasil, que trata disso, da logística de reversa, que ela precisa realmente ganhar força, ela precisa ser implementada. A iniciativa privada ela precisa realmente ser mais efetiva com a contribuição dela, né? E o cidadão também, né? Então, o seminário mostrou isso, que a gente precisa trabalhar com a pesquisa, melhorar a nossa forma de comunicação, nossas campanhas, né? Ter essa visão do mar, não só da praia. Os acordos setoriais precisam ser mais efetivos e nós precisamos incentivar as tecnologias sustentáveis e a inovação. Porque a responsabilidade é de todos. Né? A responsabilidade de todos. E essas 4 áreas, elas abrangem toda a sociedade. Do ponto de vista das ações de governo do Brasil, do Estado brasileiro, dentro desse esforço, a gente listou algumas aqui que a gente gostaria que você nos detalhasse um pouco mais. O Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, isso está em elaboração ainda? Exatamente. Nós do Ministério do Meio Ambiente, né, com apoio inclusive da ONU Meio Ambiente, que nos ajudou a organizar esse seminário, e com a academia, através da USP, nós estamos ainda fazendo um relatório desse seminário. Nós fizemos um questionário online pedindo contribuições, que ainda está em aberto, mas a tendência ano que vem é a gente trabalhar esses 4 temas, né? Como que a gente vai trabalhar ele, ainda a gente não sabe exatamente, mas provavelmente em workshops, para que isso seja o arcabouço do plano, né? E que esse plano realmente ele possa fazer a diferença, inclusive naqueles comitês e arranjos que já existem, né? Trazer uma discussão qualificada para essa discussão que já existe. A gente já existe uma lei, né? Ela precisa ser implementada. Tá. O Programa Nacional de Conservação da Linha de Costa Brasileira, de que ele trata? Esse também foi um compromisso assumido pelo Brasil na Conferência dos Oceanos. Junto com o lixo no mar, ele é um dos grandes assuntos da atualidade a nível global. Aí você imagina, Silvio, nós estamos em plena era das mudanças climáticas, né? Então, um dos lugares que você pode perceber mais facilmente essas mudanças climáticas é na zona costeira. Sim, né? Na beira do mar. Na beira do mar, né? Então, o que a gente tem hoje de conhecimento do que está acontecendo com a nossa linha de costa? Nós não sabemos, exatamente. Nós precisamos, inclusive, metodologicamente, fisicamente, definirmos a nossa linha de costa. Nós estamos trabalhando para isso, junto com a academia, junto com o IBGE, junto com a Comissão Interministerial para Recursos do Mar, para definir essa linha de costa. É um trabalho científico pesado, mas estamos trabalhando nisso. Em função de definirmos essa linha de costa, nós podemos fazer projeções de cenários. Aonde que essa linha de costa, utilizando uma série de dados oceanográficos, meteorológicos, altimétricos, gravimétricos, onde que ela vai estar daqui 10 anos? Onde ela vai estar daqui 25 anos? Onde ela vai estar 50, 100 anos? Vai recuar, vai avançar? É uma forma de planejamento que nunca foi utilizado, né? Então, dentro dessa perspectiva, nós podemos também projetar, bom, em cima dessas projeções, o que nós temos de dados de socioeconomia, de infraestrutura urbana, cidades, agricultura, como é que vai ser afetado com essa projeção de linha de costa,
né, que são os riscos, as vulnerabilidades. Podemos fazer projeções de até 100 anos. Você vai fazer um loteamento hoje numa área costeira, será que daqui a 10 anos aquele loteamento não vai estar completamente comprometido, como é o caso, por exemplo, de vários lugares da costa brasileira? E entraríamos numa quarta ação dentro dessa estratégia, desse plano, desse programa nacional, por isso que é nacional, que é a gente poder enxergar para essas projeções uma oportunidade de conservação dos ecossistemas costeiros, com função de adaptação, ou seja, dunas, restingas, manguezais, recifes de corais, os marismas no sul do Brasil estão aí para proteger e acompanhar esse movimento da linha de costa natural. Então, na visão do meio ambiente, nós queremos chegar lá, agregar esse valor, que isso seja entendido na esfera municipal, estadual, na esfera privada, o quanto é importante nós termos uma área protegida da linha de costa, para que não aconteça o que está exatamente acontecendo hoje no Brasil. Uma série de obras costeiras, podemos falar várias aqui, Rio de Janeiro, Santa Catarina, bom, pelo Brasil inteiro, onde se recorre sempre ao recurso público para se contornar. E não é barato. São milhões e milhões que são solicitados por calamidade pública, né? Muitas vezes obras que não eram ter sido feitas tecnicamente, não deveriam ter sido feitas, e que acabam indo recursos e recursos e recursos para minimizar o problema. Né? Então, poderia ter sido evitado com planejamento. Exatamente. Então, o Programa Nacional de Conservação da Linha de Costa, o PROCOSTA, ele permeia todos os ministérios, permeia todas as esferas, federal, estadual, municipal, para que se tenha essa noção de planejamento, né, da linha de costa, ou seja, vamos utilizar o nosso conhecimento para fazer essas projeções, para ver os riscos e tirar oportunidades dali, sendo que pelo Ministério do Meio Ambiente, a gente vê uma grande oportunidade de conservação desses ecossistemas e agregação de valor, né, de adaptação às mudanças climáticas. E quando a gente fala em conservação, a gente tem no inconsciente coletivo, por assim dizer, sempre um personagem importante do mar, que é o gigante do mar, que são as baleias. O Santuário das Baleias do Atlântico Sul, como é que está esse trabalho? É uma iniciativa do Brasil já há bastante tempo. Né? Existe a Comissão Internacional da Comissão da Baleia, né? Que começou com pesca da baleia, que com a moratória internacional ela foi tomando outros rumos, mas é uma estratégia muito inteligente do Brasil, que teve logo no início a adesão da África do Sul, e Argentina e Uruguai, hoje são vários países que apoiam, de realmente pôr um fim na caça da baleia. Né? O Brasil mesmo se pronuncia e se manifesta totalmente contrário à pesca científica praticada pelo Japão no Santuário de Baleias Antártico. Né? Então, a proposta de santuário ela é totalmente convergente com os países limítrofes do Atlântico Sul, e os países do Atlântico Sul estão dizendo, caça da baleia aqui no Oceano Atlântico não, jamais. Banimento total. Até porque assim, o whale watching, como economia, ele é muito mais... ele tem uma distribuição para todos os países que têm essa oportunidade de fazer, inclusive o Brasil, e rende muito mais, né? Uma baleia viva, ela rende muito mais do que uma baleia morta. Essa expressão que você usou em inglês, whale watch, é a observação das baleias? Observação turismo de observação de baleias. Observação de baleias. Né? Hoje são bilhões e bilhões de dólares, são quase 200 países praticando o whale watching, então é inconcebível que um único país queira matar baleias para fins comerciais como finalidade de pesca e recursos que nem são assim tão utilizados pela própria população do Japão. Nós temos aqui uma última arte em que a gente mostra algumas das ações que estão sendo implementadas por alguns países do mundo. Né? Por exemplo, em Ruanda e Bangladesh, as sacolas plásticas estão sendo banidas, proibidas. Né? O Canadá, os Estados Unidos e o Reino Unido já estão tomando providências para proibir o uso das microesferas de plástico nos produtos cosméticos de beleza e protetores solares e tudo mais. E a França já anunciou que para 2020 ela também vai reduzir ou até proibir a utilização de garrafas de plástico. Nós estamos numa casa de leis, que é o Congresso Nacional. Que tipo de medida legislativa a gente poderia esperar
para contribuir nesse esforço para limpar os mares do Brasil e do mundo por parte do Congresso brasileiro? Eu queria agradecer a oportunidade, sem dúvida nenhuma. É muito importante o Ministério do Meio Ambiente estar aqui, inclusive representando, né, esses atores que estavam no seminário. Eu acredito que o plano de ação, ano que vem, vai discutir também, né, se não for efetivo, se os acordos não forem efetivos, se a gente não conseguir, o próprio diagnóstico da pesquisa disser que a situação é realmente alarmante, nós temos que entrar com medidas mais drásticas, né? O Chile acaba de banir, quando ele aderiu à campanha de mares limpos, imediatamente ele decretou o fim de sacolas plásticas nas cidades costeiras. Sim. Então, existe já uma série de normas, né, que são de banimento, que podem ser utilizadas no Brasil também. Eu acredito que a gente deve pesar isso ano que vem como ações que devem estar propostas em algum determinado momento, em alguma determinada situação, de que se utilize também. Eu acredito que, inclusive, campanhas mais bem qualificadas, onde a sociedade brasileira vai ter mais informação, como hoje estamos mostrando aqui, acredito que a gente vai ter muito apoio popular para banimento de algumas desses produtos aí que estão realmente contaminando todos os oceanos. Nós sabemos que o plástico é um problema brasileiro e mundial afetando os mares, mas no caso específico do Brasil, é o único problema? Nós ainda enfrentamos muitos problemas, com principalmente o despejo de esgotos no mar. Também, nós estamos, eu acho que mais uma vez a gente pode falar do iceberg, né? O plástico é o que a gente vê, né? A contaminação, por exemplo, por metal pesado é seríssima no Brasil, nas águas dos oceanos. Nós temos alguns dados importantíssimos produzidos pela Universidade do Rio de Janeiro, pela UERJ, pelo Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores, que mostram altos índices de metais pesados no boto cinza, né, em toda a costa brasileira, não somente no Rio de Janeiro, servindo de bioindicador de contaminação. Nós temos vários organismos da cadeia trófica também, de mamíferos aquáticos, contaminados com organoclorados. Né? O que são organoclorados? São aqueles que provêm de fertilizantes e tal, da lixiviação também, né, pela conectividade dos continentes. Claro, a pessoa usa o fertilizante na lavoura, da lavoura vai para o rio, do rio vai para o mar. Conectividade, mais uma vez. E essa conectividade entrou na cadeia trófica e esses dados já estão disponíveis no Brasil. De contaminação de topo da cadeia, de golfinhos, de metal pesado e organoclorados em toda a costa brasileira. Então, é o que a gente também não vê. Esses animais são topo da cadeia, como nós, comem peixes como nós, comem moluscos como nós. Recentemente, nós tivemos, há 2 semanas atrás, toda a maricultura de Santa Catarina, que é fortíssima, importantíssima, paralisada por uma contaminação também de algas relativa à poluição e tal. Essas coisas estão acontecendo, né? E a gente precisa ficar muito vigilante, porque tem a ver muito também com a saúde pública. Nós precisamos tratar mais desse assunto, informar mais a sociedade, porque a sociedade brasileira se alimenta de peixes, de moluscos, né? E assim por diante. Regis, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Obrigado. Para rever ou baixar esse ou qualquer outro programa da TV Senado, você só precisa acessar a nossa página senado.leg.br/TV. Se você quiser fazer um comentário, crítica ou sugestão de assunto, mande um WhatsApp para 619-9966-1616. Ou você pode fazer uma ligação gratuita, 0800 61 2211. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.